Salve, galera, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui sobre Adrielson e Lucas Perry. O Botafogo comunicou oficialmente as vendas dos dois jogadores para a equipe do Lyon, da França. Depois, o Lyon emitiu um comunicado oficial informando, inclusive, os valores exatos das vendas de cada um desses atletas. Um valor que foi muito menor do que o que foi divulgado pelo Globo Esporte algumas semanas. Vamos trocar uma ideia sobre isso, que eu acho muito importante. Obviamente que primeiro eu quis me situar sobre os valores exatos, se era aquilo mesmo, o que a gente vai ter de fato de futuro, o que a gente pode associar da imagem passado, presente e futuro, sabe? Traçar um paralelo do que eu penso sobre isso e a minha repercussão, assim, pelo menos o meu pensamento sobre tudo que envolve a venda desses dois jogadores para o Lyon, embora a gente esteja falando de uma venda de um bolso para o outro, do John Textor, né, do Botafogo para o Lyon, que são duas propriedades da Eagle Holding, eu acho que a imagem que fica é negativa. Eu não gostei da maneira que isso foi feito. Tá? Essa é a minha opinião. Eu respeito se você discordar, se você achar que foi uma boa venda, eu respeito. Eu discordo e eu vou explicar aqui educadamente o meu ponto, que, assim, para mim, não faz sentido o Botafogo ter vendido não só por esses valores, mas dessa maneira, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente já tava ali esperando, né? A gente já tava na expectativa de ver essa venda, né, desses jogadores. A gente já sabia que o Adrielson e o Lucas Perry seriam negociados com o Lyon. Lá em outubro a gente já sabia disso. Lá em agosto, setembro, na verdade, quando eles ainda viviam ali um auge como jogadores da equipe do Botafogo, estavam sendo convocados por seleção brasileira, estavam jogando muito, estavam numa possível seleção do Campeonato Brasileiro. O Adrielson, inclusive, esteve na seleção do Bola de Prata. O Lucas Perry perdeu essa vaga. E assim, cara, vamos lá. O Botafogo, primeiro, a gente começa com o que aconteceu antes, tá? O Botafogo, ele teve propostas para negociar o Adrielson e o Lucas Perry lá atrás, certo? O Adrielson recebeu proposta do futebol da Turquia, sondagens do futebol da Alemanha, a mesma coisa em relação ao Lucas Perry, que recebeu sondagens até do mundo árabe. E o Botafogo, naquele momento, líder do Campeonato Brasileiro, vivia um momento mágico, né? Fez ali um trato, né? Uma tratativa de que não ia vender ninguém nesse momento. Só que ao invés do Botafogo esperar a janela, né, de transferências do verão, o Botafogo esperar para receber novas propostas, o John Textor já anunciou que os dois seriam vendidos para a equipe do Lyon por um valor, certo? Esses valores inicialmente não foram revelados. Há mais ou menos umas 2 semanas a gente teve uma matéria, né, uma publicação do Globo Esporte de que os dois seriam vendidos por um valor que chegaria cheio a 100 milhões de reais, né? E, porra, a gente teve uma realidade muito diferente desses valores que foram noticiados, repito, pelo Globo Esporte. Não foi informado em nenhum momento oficialmente pelo Botafogo, pelo John Textor, por nenhuma frente, nem do Lyon, nem do Clube Carioca, tá? E assim, cara, primeiro o Botafogo comunicou a venda do Adrielson e do Lucas Perry nas suas redes sociais. O Botafogo comunica a venda do zagueiro Adrielson e do Lucas Perry para o Lyon, o clube deseja sorte para os dois, paraná. Já achei estranho porque o Botafogo não noticiou, o Botafogo não deu detalhes da transação. Tá? Já me incomodou aí. Já fiz uma publicação do Brown e Fogo colocando. Gostaria de ver os valores antes de comentar qualquer coisa. Certo? Tem a situação do... como é que é? Tem a situação envolvendo se eles forem mal, eles podem voltar por empréstimo, eles podem retornar depois, tal. Desculpa, eu queria saber dos valores, tá? E aí a gente vê que o Adrielson foi vendido por 3,25 milhões de euros. O Lucas Perry foi vendido por 3,58 milhões de euros. A gente está falando aí de cerca de 6,8 milhões de euros, ou seja, quase 37 milhões de reais por 2 jogadores. E não são quaisquer jogadores, perdão. A gente está falando de um goleiro que foi destaque no Campeonato Brasileiro, um goleiro 3 vezes convocado para a seleção brasileira, um zagueiro que foi eleito o melhor zagueiro direito do Campeonato Brasileiro pela única votação que tivemos no Campeonato Brasileiro, a eleição do Brasileirão, e que foi convocado uma vez, né, na última convocação na seleção brasileira, ele esteve presente.
São dois jogadores, dois atletas de seleção brasileira, dois atletas criados, assim, ativos do clube que vieram de graça. A contratação não tem o que reclamar. O Botafogo pegou ali o Adrielson em fim de contrato nos Emirados Árabes e o Lucas Perry em fim de contrato, em fim de vínculo com o Náutico e praticamente em fim de vínculo com o São Paulo também. Mas assim, cara, porra, sério, você pegar, por exemplo, o Nino do Fluminense, que recentemente agora foi vendido para o Zenit, foi vendido ontem para o Zenit da Rússia, ele foi anunciado como novo reforço do clube russo. O Nino, ele foi negociado por 5 milhões de euros. E eu particularmente, já achei pouco. O Botafogo negociou por 3,25 o Adrielson, sabe? Que foi um zagueiro que também foi convocado pela seleção brasileira, assim como o Nino. Que foi um zagueiro que também teve destaque nesse ano de 2023, assim como o Nino. E assim, cara, o Botafogo recebeu outras propostas e sondagens pelo jogador. Tudo bem, não quis vender no meio do ano porque estava disputando o campeonato. Mas aí você vai fechar o mercado, tem o adendo, o Botafogo pode fazer uma negociação para depois eles voltarem, porque pertence à holding. Ok, tá? Mas será que não era mais eficaz esperar, aguardar, para ver se eles não iam receber ofertas melhores, né? Jogadores de seleção brasileira? E outra, vou além, tá? Uma das coisas que eu mais reclamava lá atrás, quando o Botafogo vendia com pressa alguns jogadores, e lá atrás você tinha a prerrogativa de que você tinha que pagar os salários, né? Você tinha a questão de ter que vender o almoço para pagar a janta. Eu estava falando ontem sobre as vendas, lembra dessas duas vendas em 2019, dos dois zagueiros, Glauber e Pimenta, dois zagueiros do Sub-20 do Botafogo, que foram vendidos para os Emirados Árabes. E, cara, eles foram vendidos assim a troco de... Nossa, mas assim, foram vendas pífias. Os dois foram vendidos por pouco mais de R$1 milhão, assim, uma coisa inacreditável. E eu me lembro que, tipo assim, o que me incomodava não era só a venda dos ativos. É a imagem que você passava de um clube que tá aceitando qualquer coisa para você vender um atleta. Vamos para um exemplo, o Botafogo estava oferecendo agora 8 milhões de euros num jogador do Boca Juniors. Repito, o Botafogo não era um clube da Europa. O Botafogo estava oferecendo 8 milhões de dólares, num jogador do Boca Juniors. Um meio-campista bom, tá? Bom e ponto. O Christian Medina, que é o meio-campista que o Botafogo estava interessado, ele não é um jogador de seleção argentina, ele não foi um dos melhores jogadores da temporada no continente. O Lucas Perry foi um dos melhores goleiros do país em 2023, independente do segundo turno ruim. Adrielson, um dos melhores zagueiros, um dos melhores defensores do país ano passado, indiscutivelmente. Porra, aí os dois valem menos dinheiro do que um Medina. Sério? Desculpa, cara. Aí eu acho que você desvalorizar o mercado do Botafogo. Aí quando um jogador do Botafogo se destacar, né, daqui, sei lá, Botafogo, o Lucas Alder se destaca daqui 6 meses. O Alexander Barbosa, eu tô pensando aqui em outros jogadores jovens do Botafogo. Sei lá, o Tietê, que é um jogador de mais idade, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? O próprio, sei lá, cara, o Vitor Sá. Os caras vão olhar, o Botafogo vendeu os dois jogadores ali deles, os principais ativos jogadores de seleção brasileira. 2 por 6 milhões de euros. Nem 7 milhões de euros. Porra, vão oferecer pouco. Vão jogar baixo. Então assim, cara, não gostei da negociação. Não gostei da maneira que o Botafogo comunicou ou não, né? Porque o Botafogo não comunicou absolutamente nada. E isso torna as coisas piores, sabe? Eu acho que ficou muito feio, assim, a conjuntura é aquilo. Vai ter aquele cara que ele vai usar a prerrogativa de que é um dinheiro que ele sai de um bolso e vai para o outro, que eu discordo, porque o orçamento de um não é o orçamento do outro, independente de serem duas ações, né, duas aquisições da mesma holding, da mesma empresa, sabe? Os orçamentos, eles não se entrelaçam por completo, né? Não é homogêneo, sabe? Mas agora, passar a imagem de que o Botafogo está vendendo por esses valores, acho que é o pior de tudo. Pior de tudo na credibilidade da torcida com o projeto, pior de tudo na valorização do Botafogo, dos ativos do Botafogo com o mercado, pior de tudo para, assim, como é que o Botafogo vai se ver em média de preço para se vender no mercado em relação aos jogadores.
Achei péssimo, não gostei. Se você gostou, acha que eu estou exagerando, tudo bem, respeito sua opinião, mas essa é a minha opinião. Valeu? Um abraço.